Sem perca de tempo, abram comigo as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 11. Glória a Jesus. Quero glorificar ao nosso Deus por essa oportunidade em que Ele me concede nessa noite. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, Elisvaldo Santana, em que me colocou na escala para estar pregando a palavra dele aqui nessa noite. E louvo a Deus também pela vida de cada um dos obreiros e dos amados irmãos que aqui se fazem presente nessa noite. Que o Senhor Jesus possa os abençoar poderosamente. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7 e o versículo de número 11 até o 14. Glória a Jesus. Todos quanto têm Bíblia encontraram? Diz assim um texto sagrado: E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Podei tomar os vossos assentos nessa noite, glorificando e bendizendo o nome do nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui com essa palavra maravilhosa, aonde expressa mais um dos milagres em que Jesus Cristo ele fez, ele operou, ele realizou aqui no seu ministério terreno. Nós vamos observar, queridos irmãos, que o ministério de Jesus Cristo é um ministério recheado de curas, libertações, ressurreições, enfim, são sinais, prodígios e maravilhas que estava sendo operado por intermédio da vida de Jesus Cristo. E um desses momentos, o nosso querido irmão Lucas, ele vai nos relatar, isso nós não encontramos em nenhum outro evangelho, a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. Queridos, nós vamos observar no capítulo de número 7, o texto nos mostra que Jesus, após ele sair da cidade de Cafarnaum, após ele operar um grande milagre na casa do centurião, nós observamos o nosso Cristo, ele indo até a cidade de Naim. Interessante é, queridos, que o texto nos expressa aqui no versículo de número 11, que o destino, a viagem, o objetivo de Cristo para chegar até Naim tinha um propósito, tinha um objetivo para ele realizar, concretizar ali naquela cidade chamada Naim. Queridos irmãos, interessante é que essa multidão que seguia Jesus era uma multidão que estava com ele não somente por um dia, mas já fazia vários dias que acompanhava Jesus Cristo. Ou seja, isso significa que aquela multidão já tinha presenciado mais de um milagre, mais de 2, mais de 3, vários milagres. Aquela multidão já tinha acompanhado, já tinha presenciado com os próprios olhos de que Jesus Cristo, ele tinha feito e ele tinha realizado. Interessante é também, queridos irmãos, que essa grande multidão não é uma multidão que está perseguindo Jesus, não é uma multidão que está correndo atrás de Jesus porque ele comprou e não pagou, porque ele fez uma intriga, ou ele brigou, ou ele fez alguma algazarra. Não, a multidão que está seguindo Jesus é uma multidão que está contemplando maravilhas, é uma multidão que está contemplando coisas extraordinárias. Interessante é, queridos irmãos, é que essa multidão também tem os seus discípulos junto
com Jesus. E aqui uma das coisas que nós já vamos aprender a princípio é que se nós queremos presenciar coisas extraordinárias, nós devemos estar com as pessoas certas e no momento certo. Se nós queremos contemplar bênçãos de Deus, nós deveremos analisar qual tem sido as nossas companhias e qual tem sido o convívio em que a gente está. Não tem como a gente contemplar bênção, não tem como a gente contemplar milagre, não tem como a gente contemplar coisas extraordinárias se nós estamos num convívio, se nós estamos num círculo de amizade, aonde só tem contenda, aonde só tem pecado, aonde só tem coisas ruins, aonde só tem tudo quanto desagrada a Deus. Uma das coisas que nós vamos aprender, que Cristo ele tinha era milagre, que Cristo ele tinha era ensinamento, que Cristo ele tinha era poder do céu, era coisas extraordinárias do alto. Por isso eu te digo nessa noite, não é porque Deus não ama você, não é porque você nasceu com alguma coisa em você e você não consegue contemplar, você não consegue ter bênção em sua vida, não é nada do tipo. É que você deve estar com a multidão certa, você deve estar com as pessoas certas, você deve estar com as amizades certas, amizades essas que te aproximam de Deus, amizades essas que te levam mais para perto de Deus, amizades essas que faz você orar mais, jejuar mais, ler mais Bíblia, se aproximar de Deus. Encontramos em Jesus Cristo, no seu ministério terreno, queridos irmãos, Jesus ele ensinando, Jesus ele tendo compaixão, Jesus ele tendo misericórdia, Jesus se compadecendo, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus andando por cima das águas. São coisas, queridos irmãos, que nos faz lembrar a respeito das coisas do céu, a respeito das coisas do alto. Por isso eu te digo mais uma vez nessa noite, procura estar com as pessoas certas, pois então você poderá crescer na graça e no conhecimento. Queridos e amados irmãos, a multidão que está acompanhando Cristo é uma multidão que está contemplando milagres, é uma multidão que está contemplando coisas extraordinárias. Foi o que eu já disse a princípio. Só que no versículo de número 12, nós vamos observar, queridos irmãos, uma outra multidão. Multidão essa que está saindo da cidade, multidão essa que está acompanhando a viúva, multidão essa que está acompanhando o defunto. Aleluias, multidão essa, queridos irmãos, que está contemplando que choro, lamento, dor, tristeza, angústia. Por que, irmão Josué? Porque essa mulher já não estava por apenas uma vez fazendo esse cortejo fúnebre, não, segundo o que o texto vai nos dizer aqui, já era pela segunda vez que essa mulher estava fazendo um cortejo fúnebre. Por quê? Porque era viúva, ou seja, ela sabe da dor, ela sabe da angústia, ela sabe do que ela já passou quando estava acompanhando o seu marido. Mas vem cá, espera aqui, queridos irmãos, a diferença entre o marido e o filho é que a multidão que está vindo à frente dela é uma multidão que está contemplando milagres. É uma multidão que está contemplando milagres. É uma multidão que está contemplando o poder do céu. É uma multidão que está contemplando coisas extraordinárias. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. O texto nos diz: a multidão que está seguindo o defunto está na porta, e a multidão que está seguindo Jesus está chegando próximo da porta da cidade. Uma das coisas que nós aprendemos, queridos irmãos, é que naquele tempo o cemitério ficava para fora da cidade. Não é como nos dias atuais em que nós temos um cemitério dentro da cidade, mas ficava para fora, ou seja, teve tempo suficiente daquela multidão chegar até a porta e Jesus
interromper aquele cortejo fúnebre. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o que poderá intervir o seu problema é somente Jesus. O que poderá intervir as nossas dificuldades, saiba dessa noite aqui, não é agiota, não é banco, não é nada do tipo que vai intervir. Sabe quem que é? É Jesus Cristo, que poderá dizer: chega, basta, agora é minha vez. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. A multidão, queridos irmãos, que está seguindo o menino, o jovem, o defunto, é uma multidão que está carregada do que? De energia negativa, de tristeza, de lágrimas. Mas deixa eu te falar nessa noite, queridos irmãos, aquele Cristo que pôde falar para aquela mãe: não chores, Ele está aqui nessa noite, e Ele pode te dizer nessa noite: não chores, eu cheguei, agora é minha vez, agora deixa comigo que eu posso o quê? Realizar, concretizar a minha vontade. Amados irmãos, isso nós vamos compreender uma das profecias feita pelo profeta Isaías. Nós vamos encontrar aqui no capítulo de número 4, Lucas, ele relatando a respeito dessa profecia. Lucas capítulo de número 4 e versículo de número 18, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É a respeito de Jesus que fala, que faz referência esse texto. E saiba de uma coisa, meu irmão: os milagres que era feito, realizado por Jesus, não ficou somente há 2000 anos atrás parado, estagnado e pegando poeira e teia de aranha. Não, os milagres que Jesus operou também pode ser operado hoje, também pode ser operado aqui, também pode ser concretizado em sua vida, também pode ser concretizada em minha vida, também pode ser concretizada na vida da igreja. Aleluias. Queridos, nós vamos observar 3 palavras-chave aqui nesse contexto. A primeira palavra-chave que nós encontramos nesse contexto é a palavra defunto. Defunto, essa é uma palavra forte que denota uma qualidade, uma tristeza, um ponto final na história. Quando a gente fala a respeito de defunto, é de alguém que já existiu, é de alguém que já passou por essa terra, é de alguém que já teve uma história, é de alguém que já teve uma caminhada, uma história a ser contada, a ser dita. Quando a gente vai no velório, a primeira coisa, uma das coisas que a gente fala era de que a pessoa era boa. Às vezes a pessoa já começa a contar uma história, começa a contar um testemunho de como fulano de tal foi, de como cicrano foi. Fala a respeito de um ponto final na história. E uma das coisas que nós entendemos, queridos irmãos, nesse contexto, é que esse menino aqui, esse jovem, ele não tinha vivido 30 anos de idade. É que esse moço aqui, ele não tinha vivido 50 anos de idade. É que esse menino aqui, ele não tinha vivido 60 anos de idade. Pelo contrário, ele estava ainda na flor da idade, ainda estava descobrindo como era a vida, ainda estava no seu início da sua jornada. Isso nós vamos entender a respeito de que ele era alguém que pouco existiu, de alguém que pouco viveu. Foi uma morte prematura, foi uma morte que, queridos
queridos irmãos, que veio de coisa rápida para a vida deste moço. Isso nos faz entender, queridos irmãos, a respeito dos nossos projetos e dos nossos objetivos, que acaba morrendo dentro de nós, os nossos sonhos para com Deus, que acaba morrendo dentro de nós. Aqui eu quero fazer uma reflexão com a amada igreja nessa noite. Sabe quando você desejava orar tanto ao ponto do céu falar contigo? Sabe quando você pedia tanto para Deus para te usar, para fazer de você um profeta, uma profetisa, para fazer de você um canal, um vaso usado por Deus? Sabe de quando você pediu para Deus intervir no meio da sua família e salvar a sua família? Sabe quando você pediu para Deus, aleluias, que Ele pudesse abençoar os teus filhos e que pudesse abençoar a tua casa? E aí, irmão Josué, aí ao passar do tempo, ao passar dos anos, ao passar dos dias, aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo, aquele objetivo, aquilo que estava dentro do seu coração, o que aconteceu? Começou a morrer, começou a desaparecer, começou a se esvair de dentro de ti. Deixa eu te falar nessa noite, aleluias, aleluias, deixa eu te falar nessa noite, não vai ser pastor, não vai ser ninguém nesse mundo que poderá ressuscitar, se não for o poder de Jesus Cristo, se não for o poder do Evangelho. Quem disse? Quem foi o inimigo? Quem foi a pessoa que disse que você não vai ser usado? Quem disse? Quem falou que aquilo que estava no seu coração outrora não vai voltar novamente? Quem disse? Quem falou que aquilo que você tanto desejava, o projeto que você tinha no seu coração de servir a Deus, de agradar a Deus, morreu, acabou, ponto final? Quem disse? Quem disse? Nessa noite o Senhor, Ele pode ressuscitar. Nessa noite o Senhor, Ele pode trazer a vida. Checalarabacalarabanto querevassai. Queridos irmãos, quando nós falamos a respeito de moço, é de alguém que ainda nem foi usado, é de alguém que ainda nem experimentou da vida, é a respeito disso, sabe? Quando a gente está no primeiro amor, a gente tanto deseja um dom. Eu vou pegar a minha vida, por exemplo. Eu tanto desejei, queridos irmãos, pregar, eu sempre desejei isso desde quando eu entendi a respeito da minha vocação, e eu pedi a Senhor, me usa, Senhor, eu quero pregar, Senhor, eu quero ainda até mesmo pregar um dia nos Gideões, mas já passou esse desejo no meu coração. Oh Jesus querido, aleluias. Mas sabe, hoje o meu desejo é de ser usado sim por Deus, mas desde quando Ele esteja comigo, desde quando o Espírito de Deus esteja me guiando, esteja me direcionando, esteja me orientando, aleluia. Sabe, quando você pediu para Deus, Deus me usa, e Deus ainda não te usou, e o desejo já passou, a vontade passou, aquele ânimo passou, aquele amor passou, aquele fogo passou, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Não foi o teu marido, não foi o teu amigo, não foi a tua esposa que ouviu, mas foi o próprio céu que ouviu a respeito desse desejo. E deixa eu te falar nessa noite, Ele pode ressuscitar, Ele pode trazer a vida, Ele pode trazer ânimo nessa noite, Ele pode trazer novamente. E aí, irmão Josué, esteja pronto para ter um encontro com Cristo. Queridos, defunto, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada vários momentos em que homens de Deus, eles faleceram. Jeremias, Isaías, Eliseu e assim por diante. Homens de Deus, profetas de Deus, que morreram, que faleceram. Mas a diferença desses homens de Deus que faleceram é que eles tiveram uma história para contar. No final da vida deles, teve uma história para contar.
E no caso desse moço, não tinha nada para contar. Nasceu esses dias, viveu mais alguns anos e já estava sendo sepultado. Queridos, nós vamos observar a segunda palavra-chave nesse texto, que é: não chores. Essa palavra-chave nós encontramos aqui no versículo de número 13, que é quando Jesus Cristo, ele tem um encontro com a multidão que está cabisbaixa, a multidão que está desanimada, a multidão que está com aquele sentimento de perda, a multidão que está com aquele sentimento de ponto final. E Jesus Cristo, ao se deparar com uma situação, o texto nos diz que ele se move de íntima compaixão. Jesus, ele não somente olha para a multidão, mas Jesus olha para o coração daquela mãe. Aleluia. Jesus, ele olha logo para o coração, o sentimento. Jesus Cristo, ele olha logo para o interior daquele coração daquela mãe, toda desanimada, toda angustiada, porque ele era o único meio de que elas pudessem chegar na velhice e de alguém cuidar dela, era aquele moço. E o texto nos faz entender que aquela mulher já não estava mais naqueles anos de poder gerar filhos, já estava numa certa idade, e agora já não tem o que mais? Marido, já agora não tem mais o filho, e naquele tempo não tinha INSS para pagar uma aposentadoria, uma pensão. Amados irmãos, mas quando nós vamos entender a respeito da ordem, a respeito da vontade de Deus, nós vamos entender que é maior do que INSS, é maior do que qualquer outro órgão que possa existir nesse mundo. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que pode até ter morrido, mas Ele traz a vida novamente. Aleluias, aleluias. O INSS, ele pode pagar a quantidade que for de aposentadoria, de pensão para uma pessoa, mas ele não tem poder de trazer a pessoa da morte para a vida. Aleluias. Por isso eu te digo nessa noite, meu querido irmão, não confie e não deposite a sua confiança em coisas terrenas. Por quê? Porque coisas terrenas não têm capacidade e não têm poder para trazer nada do que está morto para a vida. Deixa eu te explicar melhor. Nada nesse mundo pode resolver o teu problema espiritual. Nada nesse mundo pode resolver o problema que está na minha alma, o problema que está em sua alma. Não, não, não. Pode ser o salário que for de 7 mil reais que o INSS pode pagar, mas ele não tem capacidade de trazer a pessoa a ter paz, a ter alegria, a ter contentamento, a ter equilíbrio, a ter ânimo, a ter as coisas que são necessárias para a gente viver bem na sociedade. Queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa: tenha a tua esperança e tenha a tua confiança em Deus. Tenha a tua confiança em Deus. Por quê? Porque pode chegar uma pandemia, mas nós estamos em paz. Porque pode chegar a fome, nós estamos em paz. Porque pode chegar os problemas e nós estamos em paz. Porque pode chegar a necessidade e nós estamos o quê? Em paz. O texto nos fala a respeito de não chores. Amados irmãos, é até e seria até contraditório de Jesus Cristo ele dizer para uma mãe: não chores. O sentimento que estava dentro dela, o amor que estava dentro dela por aquele menino, seria no mínimo de Jesus dizer: meus sentimentos, sinto muito, que pena, tadinha, tadinho, morreu tão novo, tão jovem. Nós vamos observar Jesus dizendo: não chores. Só pode dizer, queridos irmãos, não chores, quem tem a capacidade de fazer a ferida sanar, de fazer as lágrimas secar.
seca. Aleluias. Somente pode dizer não chores é quem tem a capacidade de ir até o seu problema, de ir até na sua situação e sanar, de resolver o que está mal resolvido. Aleluias. Se tu me contar o teu problema, no mínimo eu vou dizer: ô minha irmã, vamos orar, misericórdia, Jesus vai entrar com providência. Mas quando nós vamos até Cristo, até os pés de Cristo, é diferente. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não vai num terceiro, Jesus Cristo, ele não vai numa outra pessoa, não, ele é a fonte aonde nós podemos buscar, queridos irmãos, aleluias, a solução das nossas circunstâncias, a solução dos nossos problemas. Não é o teu amigo mais próximo, não é tua mãe, não é o teu pai, não é o teu esposo, a tua esposa, ou seja lá quem for de mais próximo do teu convívio. Saiba nessa noite que é Jesus Cristo em que pode vir de contrarremo à necessidade das nossas vidas. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, uma situação muito linda e extraordinária. A partir do momento que Jesus entrou na história, encontramos a partir do versículo 1 de Marcos capítulo 5, Jesus, ele indo de encontro a um endemoniado chamado Gadareno. O texto nos diz que aquele gadareno já havia sido preso, já havia sido acorrentado, já estava em cadeias e nada segurava ele, nada prendia ele, porque tudo que colocavam nele, ele quebrava e conseguia se libertar. Ou seja, era um problema, era uma situação em que toda a região sabia daquele endemoniado. Todos sabiam de que existia aquele homem que não tinha nada que o dominasse, nada. Nós vamos entender o tamanho do amor e da compaixão de Cristo, é que ele atravessou uma tempestade, ele atravessou o mar da Galileia para chegar até esse endemoniado. Queridos, se nós entendemos então que a cidade toda sabia, isso significa que ninguém poderia resolver o problema daquele homem, ninguém poderia colocar um basta na história daquele homem. Não. Mas nós vamos observar no final do capítulo de número 4, Jesus atravessando uma tempestade junto com os discípulos, e ao chegar na praia de Gadara, quem vem de contra eles? O endemoniado. É um dos encontros que nós vamos observar que Jesus Cristo, ele chegou para resolver. Talvez ainda você não tenha tido um encontro com Cristo, e por isso está assim. Talvez você só vem para a igreja só no domingo, não vai resolver. Talvez você só vem no culto quando vem o pregador, o raio-x, o revela tudo, não vai resolver. Não. Talvez você só vem no culto só uma vez no mês, olha lá, não vai resolver. O encontro de Cristo para com as nossas vidas, queridos irmãos, tem que ser todo dia. Todo dia. É todo dia a gente se encontrando com Ele em oração. É todo dia a gente tendo contato com Ele. É todo dia nós indo até Ele. É todo dia nós temos, comunhão com Ele. O texto nos diz que Jesus, ao encontrar com este endemoniado, Jesus o liberta, e esse homem que andava nu, no final do texto nós vamos observar que ele andava nu, que ele estava vivendo num cemitério em meio aos mortos,
E então ele passa a ter o que? Sã consciência. E ele volta novamente para a cidade aonde ele morava. Sabe de uma coisa, queridos irmãos? Em todos esses encontros foi Jesus Cristo que operou o milagre. Foi Jesus Cristo que operou um grande sinal na vida deles. Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Jesus Cristo, ele pode chegar até você e dizer: não chores. Jesus Cristo aqui nessa noite, ele pode chegar até você e falar: não chores. Jesus Cristo, ele pode chegar aqui até você, falar no seu ouvido e dizer: até aqui você caminhou, agora eu posso resolver. Aleluias, aleluias. A terceira palavra-chave que nós encontramos, meus irmãos, nesse contexto, é a palavra levanta-te. Isso está no versículo de número 14. Jesus, ao sentir íntima compaixão e ao se direcionar até aquela mulher, Jesus vai dizer: levanta-te. E ao mesmo momento o jovem se levantou. Isso expressa, queridos irmãos, a respeito de que ele ressuscitou. O que não tinha vida agora passou a ter vida. O que tinha um ponto final acabou se tornando uma vírgula. O que tinha ali a sua vida interrompida agora teve o que? Uma continuação. E a respeito desse final que eu quero tratar com os amados irmãos nessa noite, queridos, o fracasso não é o fim. Isso nós vamos compreender. A nossa querida pastora Ana Cláudia, que pregou isso no ano passado, e essa mensagem vem ecoando na minha mente há muito tempo. O fracasso não é o fim. O que para você, o que para mim pode ser um ponto final, não é o fim. A cruz do Calvário para Cristo não foi o ponto final, pelo contrário, foi uma vírgula na história da humanidade. O que para muitos parecia que Cristo já não tinha mais jeito, ao terceiro dia mostrou para todos que a morte tem jeito. E nós vamos entender que Jesus Cristo, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero vos dizer nessa noite, você que está cabisbaixo, você que talvez se desanimou ao longo da sua história ou da sua jornada, talvez você cometeu algum erro, alguma circunstância marcou a sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, não é o ponto final. Não é o ponto final. Não acabou. O fracasso não é o fim. Hoje ele te dá a oportunidade de você tomar novamente aquilo que ele entregou em suas mãos. Ele te dá essa oportunidade. Se coloque de pé nessa noite. Queridos, observamos no livro do Evangelho segundo escreveu João, Pedro, o apóstolo Pedro, ele negando Jesus Cristo 3 vezes. E para ele foi o que? O ponto final. Negou por 3 vezes. 3 vezes. Negou diante de uma mulher, negou diante da multidão, negou de várias formas a Jesus. E talvez aqui nessa noite tu pode ser que tenha negado Cristo de algum jeito, de alguma forma, com palavras, atitudes, pensamentos. Mas eu quero te dizer nessa noite que não é o fim, não é o ponto final. Não acabou. Não acabou. Não acabou.
nós vamos encontrar quando Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele tendo uma conversa com o apóstolo Pedro, dizendo para apacentar as suas ovelhas. Nós vamos entender o que não foi um ponto final. E nessa noite eu quero te dizer mais uma vez, não é o ponto final para você. Se tudo é liberdade nessa noite, pode se tornar uma vírgula na sua história. Pode se tornar uma vírgula e a história continuar. Ah, irmão Josué, mas é que eu cometi. Não, pera. Deixe Jesus Cristo tocar a tua vida. Da mesma forma como ele tocou no esquife daquele jovem morto, deixa ele tocar a tua vida. Ah, irmão Josué, mas você não sabe, aqui já passou muitos anos. Não, para. Ele pode colocar uma vírgula nessa noite e você dá continuidade. Arácia, bederebacalai, choribiando kelerevasai, xerevasi andarabracalarablai. E não tem ninguém que possa te apontar, não tem ninguém que possa dizer que você não é digno. Não. Somente o céu pode dizer, somente o céu pode falar alguma coisa ao teu respeito. Ele pode colocar uma vírgula. Ele pode colocar uma vírgula nessa noite. Tiribianturirevasséria, xerevasiri andarabacantorebarabai, raciarabandorebe me andarabrandorevasarabrai, chorevasiri amantorebacalarablantiorevassai. Oh, aleluia. Irmã Isis, tu pode louvar pra gente? Eu quero estar orando com a amada igreja nessa noite. Xerevasserebacalarantuquelevassai, characia larablai, narai quelebranturivassai. Oh, aleluias, 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 aleluias. Enquanto a nossa querida irmã Isis louvar, você pode falar com o Eterno nessa noite. Você pode falar com o Eterno nessa noite. Fala para Ele. Diga para Ele. Diga para Ele que tu quer voltar, que tu quer aquilo que Ele lhe deu. Pode louvar, minha irmã. Fala com Ele nessa noite. Peça perdão. Se humilha mesmo. Oh, aleluia. Seja esse o momento de você falar com Ele nessa noite. Ele quer colocar uma milagres, viver milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Jesus caminhava entre a multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo o que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Muda a história.
Entrou com os discípulos Naim, Naim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado seu marido e agora o seu filho no cemitério. A cova pronta já estava e o coveiro pronto para enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus, o funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou, e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagre. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba teu milagre agora em nome de Jesus. Viverei milagres, milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres, milagres. Oh, aleluias, aleluias. Queridos irmãos, que os amados possam estar guardando essa palavra em vossos corações e se lembre que Jesus Cristo, Ele pode colocar uma vírgula na sua história. Deus abençoe, meus irmãos.